Olá, tudo bom? CFA, Canal Fábio Almeida. Aqui nós conversamos sobre política. Aqui nós conversamos sobre Roraima. Toda terça-feira terá uma entrevista nova. Toda sexta-feira, uma análise política dos principais temas ocorridos em nosso estado. Agora, é importante que você se inscreva. Tá vendo aí embaixo, ó? Inscreva-se. Clica aí em inscreva-se para você poder fazer parte do nosso canal. Também não esqueça de apertar no sininho. É esse sininho que vai fazer você receber uma mensagem no seu celular toda vez que tiver um vídeo novo. Obrigado pela atenção. Vamos juntos conversar sobre Roraima. Um abraço. Olá, tudo bom? Estamos aqui, primeiro programa, CFA, Canal Fábio Almeida. Aqui a gente fala de política, aqui a gente fala de Roraima. Ao meu lado, para nós inaugurarmos esse momento, eu tenho Ciro Campos, um lutador ambiental, uma pessoa que busca construir um novo modelo de desenvolvimento. Ciro, conta um pouco aí da tua história para quem está nos ouvindo te conhecer um pouco. Bem, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E eu já estou aqui em Roraima há quase 35 anos. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um Rio Branco que é tão lindo e belo como é hoje, mas que era muito mais vivo, né? Eu sou do tempo que a gente ia ali no Água Boa de cima, no barranco, eu ficava vendo os cardumes de Matrinchã passando embaixo, que o trabalhador saía do trabalho e parava rapidinho ali na beira do Rio Branco e em 15 minutos ele levava uma pirarara para casa, né? Então hoje em dia eu me sinto pertencendo a esse lugar, a Roraima, depois de ter passado a vida aqui, e percebo que algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram, infelizmente, para pior. Mas em comparação com os outros estados, com o resto do Brasil, eu ainda sou muito feliz de viver aqui. Eu tenho a percepção que Roraima é um lugar realmente privilegiado, um lugar especial e que ainda pode ser cuidado, ainda pode ser transformado em um ambiente acolhedor, que receba as pessoas, que trate bem da natureza e que aponte para um desenvolvimento saudável do Estado. Todos nós queremos isso, né? Inclusive os ambientalistas, Flávio. A gente também quer desenvolvimento, a gente também quer energia, a gente apenas quer buscar a melhor maneira de fazer isso, levando bem para o povo e para o meio ambiente. Essa é uma noção que parcela da sociedade tem, principalmente quem é a favor da reprodução desse modelo de desenvolvimento pautado na exploração do meio ambiente, busca implementar e difundir na sociedade de que ambientalista não quer desenvolvimento. Ambientalista quer desenvolvimento, mas quer a construção de um modelo socialmente justo para o cidadão e para o meio ambiente, não é isso? É isso, porque olha, eu quero desenvolvimento, né? Mas quando chegar a vez do meu filho, eu quero que ele tenha também. Quando chegar a vez do meu neto, eu quero que ele tenha também. Então não pode ser um desenvolvimento que faça bem agora para a nossa geração, enquanto a gente está aqui, para a gente ter abundância, para a gente ser feliz, e daqui a pouco a próxima geração não tem a mesma coisa. Eu, como já vi as gerações anteriores que perderam coisas lá no passado, eu luto para que a gente consiga ter um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que seja capaz de trazer o bem-estar para o povo de um modo geral, mas que também seja capaz de suportar as próximas gerações que estão vindo. Afinal, nós não somos os donos do planeta, né? Nós fazemos parte dele, nós vivemos nele e outros virão depois da gente. Por isso que a gente presta bem atenção nisso. Que modelo? Como alcançar esse desenvolvimento, trazendo bem para o povo, para a economia e sem comprometer o patrimônio das outras gerações. As crianças, os bebês, aqueles que ainda vão nascer, eles têm o mesmo direito também da gente, de viver em um Roraima bom, belo, como esse que nós temos hoje. Isso. E assim, as coisas estão tão conturbadas que nós, não é nem a geração futura, nós já estamos discutindo a nossa geração, né? Nós já estamos sofrendo esse modelo de desenvolvimento. Mas Ciro,
Roraima tem inúmeros problemas ambientais a serem enfrentados, né? Recentemente estourou essa onda do garimpo e tudo, mas nós temos aqui ao fundo, nós estamos com as corredeiras do Bem-Querer. Um dos principais problemas que nós enfrentamos é a retomada por parte do governo federal da construção da hidrelétrica do Bem-Querer, que é um projeto lá da década de 70, do segundo PND. Eu queria que você falasse um pouco. Roraima necessita de uma hidrelétrica? Qual o impacto efetivo que essa hidrelétrica vai ter na vida do roraimense? Bem, como você disse, esse projeto da hidrelétrica do Bem-Querer, ele começa lá nos anos 70 e 80, numa época em que realmente fazia sentido pensar em construir hidrelétricas, porque as outras alternativas de geração de energia ainda eram muito novas, ainda estavam em teste, eram muito caras. Mas passou a década de 70, 80, 90, agora veio o século XXI e agora, com a tecnologia que nós temos hoje, com todo o conhecimento que a humanidade acumulou ao longo desse período, no entendimento do movimento Puraqué, não é mais necessário. E por que a gente diz que não é mais necessário? Porque a gente tem hoje em dia diversas fontes que a gente pode usar. Hoje em dia a gente está aqui em Roraima quase 100% no diesel, tirando o Jatapu, é tudo diesel. É muito caro e ruim para a natureza. Então isso tem que mudar. Esse ano foi feito um leilão de energia. A partir de 2021, a gente vai deixar de ser quase 100% diesel, 100% fóssil, e vai passar para 60% fóssil, diesel e gás, e complementando biodiesel e biomassa, que a gente espera que sejam produzidas de modo bem responsável. No próximo leilão, nos próximos anos, a gente vai agregar com força a energia solar e em seguida a energia do vento. Isso para os próximos 10 anos é algo que está dado, é algo que se impõe pelo próprio mercado, pelo próprio preço das coisas, né? Quando a gente quer trocar o telhado da nossa casa, a gente faz uma pesquisa, vê quais são os materiais que tem, vê quem é que constrói e faz uma escolha baseado naquilo que a gente pode pagar e na qualidade que a gente quer. Então, se hoje a gente olha para Roraima, pensa em energia, o preço da obra da hidrelétrica do Bem-Querer já acende um alerta para a gente. Será que por esse preço a gente não tem outras alternativas? E o mercado responde que sim. Qual é o custo? Hoje o Puraqué estima hoje em 8 bilhões, apenas realizando a correção monetária de 2010 para cá. O governo diz que vai custar 6 bilhões, eles estão sendo um pouco mais conservadores, mas eu acho que nós dois estamos errados, tanto o Puraqué quanto o governo. Porque se você observa as outras grandes hidrelétricas que foram construídas na Amazônia recentemente, como Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, todas elas tiveram um preço final que foi pelo menos o dobro do preço de partida. Então a gente acredita que é razoável, sem exagerar, sendo conservador, imaginar que Bem-Querer vai custar cerca de 10 bilhões de reais. E por esse preço, Fábio, chama os empresários para conversar do país, chama as pessoas que estão gerando tecnologia, coloca 10 bilhões de reais em cima da mesa e vamos ouvir que outras soluções existem. Na nossa opinião, existem sim outras soluções que fazem com que essa riqueza aqui, o Rio Branco, continue como está. É importante lembrar que conforme o tempo vai passando e quanto mais a natureza vai sendo agredida em todos os lugares, ser proprietário, ser dono ou ser parte, fazer parte dessa natureza de Roraima, torna a gente cada vez mais rico. Rico de qualidade de vida e, em breve, rico também de alternativas econômicas que vêm do aproveitamento desse rio. Esse rio ele não abastece apenas a nossa água da nossa casa, mata a nossa sede e vai para o nosso chuveiro. Essa também é uma água que gira a economia, que gira a indústria, que gira a agricultura, a pecuária. A gente precisa desse rio saudável para tudo isso. E um belo dia, que não vai demorar muito, a gente vai perceber que ter um rio grande, limpo, nas margens de uma capital, vai ser praticamente uma exclusividade de Roraima. É bom que a gente cuide disso, porque quando esse momento chegar, a gente tem que estar preparado para aproveitar isso em benefício do nosso povo. Eu não sou biólogo, mas eu já escutei de vários amigos que o Rio Branco é um rio ainda em formação, é um rio novo, né?
Essa hidrelétrica construída cria um impacto nesse trajeto do rio. Ou eu estou errado? Não, você está certo. Essa é uma história linda, né? Para quem gosta de ciência, para quem gosta de estudar a evolução da paisagem, é uma história linda. O Rio Branco é um rio super jovem. O Rio Branco, ele passou a maior parte da sua vida correndo para o Mar do Caribe. Ele ia para o norte. Ele entrava ali na Guiana antigamente. Foi bem recentemente na história geológica, como se fosse ontem, que o Rio Branco passa a ser capturado pela drenagem da bacia amazônica. Havia um planalto que separava as águas do Rio Branco das águas do Rio Negro, né? Esse planalto foi sendo desgastado com o tempo e hoje a gente tem alguns vestígios que as pessoas chamam de planalto residual, é o que restou desse planalto que separava. Com a erosão ele foi sendo desgastado e a água então do Rio Branco, que ia para o norte, para o Caribe, passou a ir para baixo. Isso é muito recente. Isso aconteceu quando o ser humano já estava aqui no planeta Terra. Então talvez seja o rio mais jovem que a gente tem. Pegar um rio desse e construir uma parede de 30 metros de altura, impedindo a passagem de toda a água para formar um lago, realmente é um impacto que não é pequeno. É um impacto significativo, eu diria que é um impacto colossal. É alguma coisa que vai mudar para sempre a história desse rio. E é a nossa geração, é sob a nossa guarda que isso vai acontecer ou não. Eu espero que não aconteça. O Movimento Por Aqué está cada vez percebendo que essa questão não é mais só uma questão ambiental, ela passa a ser também uma questão comercial, empresarial. Tem outras pessoas, outros segmentos da sociedade que também começam a olhar para isso com atenção. E essa é a nossa esperança. Eu acredito que o Movimento Por Aqué, junto com vários outros movimentos, conseguiram transbordar esse debate de pequenos nichos, principalmente de dentro da academia, e levou o debate sobre os impactos da construção de bem-querer a parcelas, né, significativas da sociedade. E aí vocês desenvolveram estudos em várias áreas, dentre eles sociais, né? Tem um impacto também, nós temos aqui em Caracaraí, estamos no município de Caracaraí, e nós temos aqui mais de 3.000 famílias que sobrevivem exclusivamente da pesca. Eles pescam no Rio Branco. E essa hidrelétrica ela pode interferir nessa andança dos peixes aqui pelas águas do Branco, né? Porque, se eu não me engano, aqui é repositório de desova, de peixes. Explica um pouquinho melhor isso. O Movimento Por Aqué se juntou com diversas pessoas e instituições e realizou alguns estudos, que a gente pode falar deles. Com relação aos peixes, talvez seja a informação assim mais que a gente tem mais segurança, porque já foram estudados casos parecidos em diversos lugares do Brasil e do mundo. E realmente, sempre que você constrói uma barragem em um grande rio, você interfere definitivamente na movimentação dos peixes. Eles deixam de frequentar uma parte do rio. No nosso caso, os peixes que hoje passam aqui por trás da gente, pela Corredeira do Bem-Querer, subindo para desovar lá em cima, os peixes migradores, né? Os grandes bagres, aqueles peixes que são mais apreciados, inclusive, pela população, esses certamente vão desaparecer. O que a gente acredita é que um grande número de espécies de peixes que nós temos hoje vão deixar de existir de Caracaraí para cima. E para baixo os impactos são diferentes, mas também são grandes. Mas do ponto de vista da população que pesca, as pessoas que realmente necessitam do peixe para sobreviver, para essas pessoas é praticamente o fim, né, de sua atividade, como é feita hoje, como vem sendo feita há gerações e gerações. É possível que empresas pesqueiras, com barcos modernos, utilizando equipamentos de sondagem de cardumes, consigam pescar. Mas os pescadores, as famílias, não. É importante lembrar que no Rio Madeira, quando os pescadores, depois da usina pronta, chegaram com a empresa e disseram: ei, vocês disseram que o nosso peixe não ia sumir, e o peixe sumiu. A empresa respondeu para eles: não, o peixe não sumiu, o peixe está aí.
Apenas não é mais possível pegar com a técnica de pesca de vocês. Artesanal. Você Agora precisa ser empresarial. Então, e mesmo assim, apenas da barragem para baixo, e mesmo assim em quantidade menor, e mesmo assim não todas as espécies. Então, a perda para populações que usam o rio e necessitam dele, inclusive, para manter a sua sobrevivência, essas 3.000 famílias, 4.000 famílias vão ser diretamente afetadas e vão ter que mudar a sua vida, eu não sei de que forma. Ciro, nós estamos chegando ao final da primeira parte da entrevista. Eu queria te fazer só mais uma pergunta. É viável? Você também trabalha no ISA, desenvolve projetos com o Instituto Socioambiental. Vocês desenvolveram um projeto sobre geração de energia com ventos, né? No Iramutã. Fala um pouco dessa experiência. É possível nós gerarmos energia em Roraima através do vento? Com certeza. Esse projeto se chama Cruviana. Ele começa com o Conselho Indígena de Roraima, que convida o Instituto Socioambiental para estudar junto alguma alternativa, já que na época havia o plano de construção de algumas pequenas hidrelétricas lá para abastecer o povo indígena. Mas eles não queriam mexer nos rios, eles têm muito respeito pelos rios, pela água. E, aliás, faz todo sentido, né? Ter cuidado com a água. Então começamos a estudar, junto com o Conselho Indígena de Roraima. Instalamos 4 torres de medição de velocidade do vento nas serras lá do município do Iramutã. O resultado saiu como a gente esperava, baseado no que já existe de estudos de modelagem feito por satélite, mas que ainda não tinham sido feitas ali no chão. E nós fizemos. E o resultado ali mostrou um vento anual com velocidade que varia de 5 a 9 metros por segundo, com uma média de 7 metros por segundo, o que é perfeitamente viável para a exploração eólica. E nesse momento a gente teve a satisfação de receber a notícia, junto com o Conselho Indígena de Roraima, de que foi aprovado o projeto de geração de energia na comunidade do Tamanduá, no município do Iramutã, que vai ser o primeiro projeto de geração de energia aqui em Roraima, que incorpora a fonte eólica entre as fontes que vão ser aproveitadas. Vai ser um projeto que tem uma matriz principalmente solar, mas que vai agregar também um pouco de energia do vento. A gente espera que essa primeira experiência estimule outros órgãos, outras organizações, outros municípios a também realizarem esse tipo de trabalho. Porque o vento está aí, Fábio. A questão é se ele é economicamente viável ou não. É uma questão de preço. Então, essa é a questão que a gente tem que ver agora. Eventualmente lá no Iramutã, talvez ele seja viável para abastecer as comunidades que vivam lá. Talvez hoje seja caro escoar a energia de lá até aqui Boa Vista, ou talvez não seja, ou talvez já seja viável. É importante que a gente faça esses cálculos, coloque os números na mesa, e é importante que desde o início na mesa estejam os índios. Eles não podem ser chamados para essa conversa depois que a gente conclui que é bom. Eles têm que estar desde o início, entendendo ou não que isso vai ser bom para eles, para que eles possam de modo participativo, né, com muito protagonismo, tocar isso junto com a gente. O diálogo ele é essencial no desenvolvimento de políticas públicas, né? Eu não sei se você já teve conhecimento. O governo do estado apresentou agora, no dia 30, o novo PPA, né, que é o Programa Plurianual, o Planejamento Plurianual, que vai de 2020 a 2023. E uma das passagens que o governo coloca é a seguinte: Roraima deixará, com a interligação do Leão de Tucuruí, deixará de ser importador de energia para ser exportador de energia quando da exploração elétrica de seu manancial hídrico. Ou seja, a exemplo do governo federal, o governo do estado trabalha com bem-querer. A nossa mobilização, a mobilização social, o esclarecimento da sociedade, ocupando os espaços adequados, nós conseguiremos reverter e demonstrar que a energia solar e a energia eólica, além de serem ambientalmente melhores para o nosso meio ambiente,
gerará mais emprego e renda para o nosso povo? Bom, olha, em primeiro lugar, eu não acredito que o governo do estado, como um todo, tenha essa convicção de que bem-querer é bom. Isso está no PPA, tem essa eventual simpatia do governo do estado pelo projeto, mas ao longo desse ano, conversando com vários técnicos de vários setores do governo, eles gostariam de ter uma outra coisa para colocar na mesa. A impressão que eu tenho do governo do estado é que eles colocam bem-querer porque imaginam que não tem outra forma da gente se tornar exportador de energia uma vez que a União chegue. Mas eu acho que a gente tem outras formas, sim. O governo do estado participou, o governo eleito agora, participou no final do ano passado, antes de tomar posse, de um evento que nós realizamos, onde foi amplamente discutido isso. Agora, nesse final de novembro, a gente vai tentar repetir esse evento, já com esse novo contexto das novas fontes que chegaram aqui em Roraima, para mostrar que, sim, podemos ser exportadores de energia. Aliás, devemos ser exportadores de energia porque o nosso potencial para isso é enorme, mas não precisa ser a energia do Rio Branco, né? O Puraqué, o Instituto Socioambiental dialogam com o governo do estado e a gente espera manter esse diálogo e, com o passar do tempo, conseguir, junto com a ajuda de empresários de outros estados do Brasil, mostrar para o governo de Roraima que realmente é possível fazer isso de outro jeito. Eu acho que sim, os empresários acham que sim, e o governador é o empresário, ele é sensível, ele entende essa linguagem, a linguagem da economia, e é essa linguagem que a gente pretende usar nessa conversa no próximo ano, para trazer mais gente para o lado dessa conversa. Eu acho que você perguntou também se eu acredito que esse esforço que a gente faz pode surtir algum resultado, pode mudar alguma coisa? Eu acho que sim, eu acho que na verdade já está mudando. O fato de a gente ter hoje pessoas que vêm do comércio, pessoas que vêm da indústria, que vêm da agropecuária, que vêm de diversos setores que são bem diferentes do nosso setor ambientalismo, essas pessoas nos procurando e manifestando a preocupação com a construção de bem-querer, levam a gente a acreditar que esse trabalho tem que continuar, que é isso mesmo, que a gente tem que fazer isso e tem que tentar fazer, Fábio. O movimento ambientalista nesse momento precisa refletir também, porque a gente tem que começar a falar para a população toda. A gente tem que falar para aquela população que não está bem convencida que o meio ambiente está em perigo, que não está bem convencida que uma barragem é ruim para o Rio Branco. A gente tem que conseguir agora falar para além das pessoas que já nos escutam, porque são essas pessoas que vão fazer a diferença lá na frente. Assim, tranquilizando um pouco você e os nossos ouvintes, o próprio governo também coloca as energias alternativas como um modelo de negócio dentro do próprio PPA. E uma coisa, recuperou um discurso que lá atrás tinha sumido, que é apresentar bem-querer como um patrimônio arqueológico, né? Isso é um reconhecimento importante na defesa dessa beleza que é bem-querer. Energia solar é viável em Roraima? Nossa, é viável e muito viável. Olha, a energia solar, diferente da energia do vento, que é um empreendimento maior, que é um empreendimento de grandes empresas, a energia solar ela é democrática. Ela pode ser para ti, ela pode ser para mim, ela pode ser para as pessoas colocarem nas suas casas, ela pode ser para o comerciante reduzir o seu gasto de energia, e ela pode ser até para os empresários daqui que têm dinheiro hoje, que querem investir em alguma coisa, investir em uma fazenda de geração solar, em uma área que consiga acrescentar energia para a gente e gerar lucro para ele. Eu acho que é hora da gente tentar cada vez se aproximar um pouco das pessoas que querem fazer esses negócios.
Então eu acho que no caso da energia solar que você colocou, nós criamos uma lei estadual, nós temos uma lei estadual de incentivo a energias alternativas, nós temos fundos de financiamento no Brasil inteiro para isso, nós temos aqui em Roraima uma das radiações solares mais fortes do país, um dos dias mais longos do país, e portanto é inacreditável que enquanto outros estados do país, estados como Minas Gerais, sabe, que não tem a mesma potência solar que a gente tem, sejam hoje os grandes campeões de energia, enquanto a gente aqui em Roraima esteja lá no final da fila. Realmente, eu acho que é importante que a gente faça um grande debate aqui em Roraima para saber o que falta, o que é que está precisando para que as pessoas coloquem isso na sua casa. E eu já vou dar uma dica aqui para ti do que eu acho que eu sei o que é. E o que está faltando é financiamento. Porque talvez um sistema solar que vai custar R$40 mil na casa de uma pessoa, R$25 mil, a pessoa precisa de uma ajuda para colocar esse sistema. Ele vai se pagar ali em 6, em 8 anos ele já se pagou e a pessoa vai tê-lo por 20 anos. Então é bom para a economia, é bom para o meio ambiente, é bom para o bolso do cidadão, e cada vez que sobra dinheiro no bolso do cidadão, ele arruma alguma coisa mais útil para fazer com esse dinheiro. Ele pode tentar fazer outra coisa, ele pode fazer alguma coisa, ele pode ser feliz com a família dele, ele pode criar um negócio e ajudar a gerar um novo emprego em Roraima. Então eu acho que a gente abrir mão da potência do sol, essa potência que temos hoje, realmente é talvez um erro estratégico que vai nos cobrar um alto preço no futuro. Temos que começar agora. Ciro, nós temos uma resolução da ANEEL que regulamenta a comutação de energia, né? Eu produzo, jogo na rede e consumo a energia dessa rede. O que falta aqui em Roraima para nós podermos efetivar essa resolução? Porque a questão das baterias é o que é mais caro na energia solar, e com essa legislação você não precisaria das baterias, porque você jogaria a energia direto na rede. O que falta aqui? É regulamentação? O que é? Nada. Não falta nada, falta financiamento. A resolução 482, que foi revisada pela resolução 687, determina que você pode gerar energia na sua casa. Essa energia, então, é injetada na rede e você também consome da rede. No final do mês, a companhia passa a régua e vê se você gastou mais do que você gerou, você paga um pouco. Se você gerou mais do que você consumiu, você fica com créditos, que duram 5 anos. A única coisa que falta realmente é financiamento. É importante mencionar que o governo do estado também já aderiu à isenção de ICMS. O Conselho Fazendário Nacional de vários estados já ingressaram, Roraima também. Então a gente já tem todo o nosso arcabouço legal para fazer isso. A gente já sabe que é capaz, a gente já tem um povo que quer, a gente já tem um governo estadual que entende que isso pode virar negócio. E o que está faltando agora é realmente a gente ter um plano de financiamento. Porque para as pessoas que não têm, 15, 25, 40 mil reais para colocar um telhado na sua casa, hoje um telhado solar, possam financiar isso no banco. O dinheiro que elas estão pagando hoje de conta de luz, que vai diminuir, elas usam para pagar esse financiamento. Daqui a pouco, daqui a 6, 8 anos, ela já pagou totalmente o financiamento e vai ficar apenas com um valor residual na sua conta. Não vai ficar zero, mas vai ficar bem mais baixo do que é hoje. Vão pagar 10, 20% do que paga hoje, né? Então a gente acredita que isso não está faltando mais nada, Fábio. Está faltando só financiamento, e a gente chama atenção para uma coisa. Os estados que investiram nesse tipo de atividade geraram uma quantidade enorme de empregos, fizeram com que o empreendedorismo acelerasse, com que as pessoas acreditassem e investissem o seu capital para criar negócios em torno disso. É disso que a gente precisa. É isso, Ciro. E assim, poderíamos usar inclusive a própria agência de fomento do estado de Roraima, criando crédito subsidiado para a classe média, né? Tendo em vista que o poder aquisitivo também não anda lá essas coisas do cidadão. Agora poderíamos pensar, eu acredito que é importante, porque eu achei que o Estado, que necessitaria de regulação no Estado para poder implementar essa política da comutação de energia. Mas era importante o Estado pensar, inclusive,
para aquele cidadão que está vivendo na pobreza, na miséria, que recebe o Bolsa Família, o crédito do povo, que agora virou renda cidadã a partir do ano que vem. Ao invés de você poder disponibilizar isso, você poder implementar a energia solar na residência desse cidadão e o dinheiro que ele paga de energia ele vai ficar para se alimentar. Seria um investimento mais efetivo porque geraria emprego, correto? Olha, eu acho que se a gente fizer as contas e no final do mês o dinheiro que ele economizar for correspondente ao dinheiro que ele ia receber, as coisas ficam compatíveis, poderiam ser feitas e a gente teria a vantagem de que na atividade de geração solar você gera mais empregos juntos também. Eu acho que esses programas sociais são importantes, né? Às vezes as pessoas realmente necessitam mesmo desses programas sociais, a gente não deve pensar em acabar com eles. Eu acho que a forma como você coloca é interessante, porque você converte ele em uma outra coisa que ajuda a gerar emprego, faz com que a pessoa economize esse dinheiro que ela pode usar depois para comprar o seu alimento. Me preocupa um pouco, eu tenho ouvido recentemente algumas pessoas falando mal dos programas sociais. Os programas são muito importantes e têm que ser mantidos. Não, tem uma necessidade, a garantia do acesso à alimentação é algo essencial. Principalmente no estado como Roraima, que nós estamos aí 169 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, 30 mil roraimenses vivendo na miséria extrema, né? Então você precisa ter essas políticas. Mas nós podemos pensar em investimentos também para que essas pessoas possam, ao invés de estar gastando 200, 250 reais por mês em energia, esse recurso poder estar fortalecendo ainda mais a segurança alimentar daquela família. Só uma dúvida que eu tenho para a gente começar a encerrar a nossa entrevista. A lei de incentivo do ICMS para a energia solar, se eu não me engano, foi dada exclusivamente para as empresas, né? Para o cidadão não, se eu comprar eu ainda pago o ICMS. Bom, tá aí, essa é uma coisa para a gente verificar. Essa é uma questão nacional, né? Isso foi decidido lá no conselho que trata dessas questões de tributos e impostos, e cada estado tinha que aderir. Roraima aderiu. Agora você chamou atenção para isso, eu fiquei curioso e quero verificar. A impressão que eu tenho é que teria sido para todas as pessoas, mas eu não tenho certeza sobre isso. A lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada, ela dá isenção para a empresa. Ou seja, eu adquiro fora de Roraima, eu sou isento do ICMS. Mas na hora de comercializar, o cidadão tem que pagar o ICMS. A exemplo do que o governo Denário fez agora, que inclusive baixou as nossas contas de energia, que ele isentou as empresas do pagamento de ICMS na aquisição de diesel. Essa Roraima Energia que tem as termoelétricas, elas estão isentas, não só ela, né? A que vai produzir energia do gás, todo o sistema de energia desse último leilão e as termoelétricas estão isentas de ICMS na aquisição dos seus insumos. Porém, o cidadão continua pagando o ICMS na comercialização da energia. Então, a lógica ficou a mesma lá da energia solar, que é algo que eu acredito que precisa ser debatido, né? Baratear, porque a classe média ela tem um poder aquisitivo que pode investir, inclusive mesmo sem linhas de crédito, de fazer créditos consignados para investir em energia solar. A redução do ICMS, em minha opinião, seria significativo para a aquisição do cidadão. O que é que você acha? Olha, temos duas questões. Uma realmente é a geração empresarial de energia, que é essa que você se referiu. E tem uma outra coisa, que é a geração domiciliar de energia, que é assim, eu pago o ICMS pela energia que eu estou consumindo, mas na hora que eu estou injetando energia de volta, não existe a reciprocidade. Então, eu acho que foi essa questão que a gente ainda não percebeu acontecer aqui em Roraima, porque a gente ainda não tem significativamente pessoas montando esses sistemas para receber essa vantagem. Mas quando a gente aderiu, a ideia era que o cidadão, na hora de botar o painel solar na sua casa, assim como ele é cobrado, que isso fosse recíproco na energia que é injetado. Que era para no final do mês a vantagem dele não ser reduzida.
Senão a gente fica triste, você faz o maior esforço, bota aquela coisa lá na sua casa e no final do mês, quando você passa a régua, você vê que não compensou, né? Então eu acho que são essas duas coisas. Eu creio que a redução de ICMS para algumas atividades, ela deve ser feita de modo temporário, pontual, ela não pode ser permanente, ela deve ser para situações de crise como essa que você está, onde você necessita fazer alguma coisa, você faz, mas isso não pode se eternizar. Uma política permanente. Não, não pode ser uma política. Aliás, todo tipo de subsídio também, que é adotado pelos governos, eles só fazem sentido quando você precisa apoiar alguma iniciativa econômica que é extremamente importante para o Estado, para a população naquele momento, que ela precisa dessa força para poder ser competitiva, mas mesmo essas atividades, depois de alguns anos, precisam parar de receber esse subsídio, porque o subsídio nada mais é do que o nosso dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de todos nós, que acaba indo para empresas, para elas conseguirem ter mais rentabilidade. E isso só é ético, só é moral, só é correto quando você faz realmente de modo pontual, temporário, não pode ser permanente. E tem que estar, na minha opinião, relacionado diretamente à geração de empregos, né? Principalmente. Nós não podemos estar dando incentivos, que nós temos vários aqui no estado. E olha, eu queria, antes da gente encerrar, eu queria só chamar a atenção para esse fechamento que você fez aqui. A geração de empregos, tanto em energia quanto em turismo. A gente nem mencionou isso agora, tanta coisa para falar, em outro dia a gente continua. Mas a National Geographic, por exemplo, identificou Roraima como um dos 10 melhores destinos turísticos do planeta. E a gente tem aqui uma quantidade, uma capacidade de geração de energia enorme. E a gente tem desemprego no nosso estado, a gente tem toda uma juventude precisando trabalhar, a gente tem técnicos formados precisando de emprego. Então essas duas formas de gerar riqueza, que é a geração de energia e a indústria do turismo, são os nossos grandes, o grande potencial que a gente tem, é uma esperança para depositar no futuro, mas esse futuro só vai acontecer se a gente começar agora. Eu assim, no PPA, eu fiquei surpreso, porque pela primeira vez eu vi um esboço de um modelo de desenvolvimento do turismo dentro de Roraima e trazendo a importância das comunidades locais para esse processo. Fiquei triste ao mesmo tempo quando você vai ver o orçamento direcionado para... Nós está previsto aí gastar 1.700.000 reais no período de 4 anos. Quando você divide isso por 4 anos, é muito pouco, né? Não tem muito impacto. Mas assim, é algo que é importante. O turismo, a agricultura orgânica, que é algo que já se faz dentro de Roraima e nós não sabemos aproveitar, né? Você tem um comércio todo internacional de produtos orgânicos. Aqui nós temos produção orgânica e o Estado não consegue fazer com que essa produção ela se torne uma realidade economicamente efetiva que gere renda para a nossa população. Ciro, eu queria agradecer, né, com esse som maravilhoso das corredeiras, passando ao fundo, chamar você para integrar essa frente. A hidrelétrica não é o caminho sustentável para o meio ambiente, para a nossa qualidade de vida e para as nossas futuras gerações. Vamos juntos construir outros caminhos alternativos que possibilitem não apenas termos uma energia de qualidade, termos a quantidade de energia suficiente para as cooperativas de produção, as agroindústrias familiares ou até mesmo indústrias, mas termos geração de emprego. E a energia solar e eólica, como o Ciro apresentou, é um caminho possível, inclusive com investidores locais. Ciro, para você concluir, tem aí as palavras finais. Converse com nossos telespectadores, com os nossos ouvintes. Muito obrigado pela tua atenção. E agradeço muito, como cidadão, o trabalho que tu desenvolves na defesa do meio ambiente, principalmente na defesa de bem-querer. Bom, eu quero agradecer muito esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar falando com vocês. Antes de encerrar, eu queria acrescentar mais um tópico que a gente às vezes demora, esquece, mas é que também existem os produtos florestais, os produtos da natureza, que têm cada vez mais um alto valor. Esse ano a castanha do sul de Roraima, do povo indígena Uaiuai, alcançou os melhores preços da castanha vendida na Amazônia. Foi ótimo para a associação deles. Tem diversos outros produtos que, se construir uma cadeia de valor bem feita,
também fazem com que o preço fique bom e compense. Então vamos pensar assim, Roraima a gente ama, é lindo, tem futuro, dá para ajeitar. Se você junta todas essas coisas que nós mencionamos aqui, a energia, o turismo, todas as formas de agropecuária, não apenas essa que está sendo estimulada, mas todas elas, a gente pode então ter um estado que tenha lugar para todos, que todos consigam trabalhar, consigam criar a sua família, consigam passar a sua vida e chegar ao final com aquela sensação de que valeu a pena, de que ajudei não só a minha família, mas ajudei essa terra a ser boa para os próximos que estão vindo. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar, de um estado que é rico, que não é pobre, é um estado que é rico, mas que a gente precisa trabalhar para que essa riqueza, que não é a riqueza do ouro, do diamante, a riqueza que está embaixo da terra, é essa riqueza que está aqui em cima, que a gente vê, e nós fazemos parte dessa riqueza também, o nosso povo é essa riqueza. É um povo trabalhador, é um povo que tem vontade, é um povo que ama esse estado. Então vamos tentar olhar para Roraima de um jeito diferente, de um jeito em que a gente consiga criar um plano de desenvolvimento que seja bom para a gente e que permita que aqueles que vêm depois encontrem esse estado maravilhoso que a gente vive, que a gente desfruta e que é tão bom. Quem vive em outros lugares do país e vem para Roraima fala isso, a qualidade de vida aqui é melhor do que em outros lugares. Vamos lutar para que isso continue, para que essa qualidade de vida se torne ainda melhor e principalmente para que as injustiças diminuam, para que as pessoas que estão sem trabalho, que estão sem emprego, encontrem nessas riquezas que a gente mencionou aqui a sua forma de evoluir, de crescer e ser feliz. Muito obrigado, Fábio. Obrigadão. Cerramos aqui, terça-feira, nos encontramos novamente com mais uma entrevista, conversando sobre Roraima, conversando sobre política, mas principalmente conversando sobre você e a busca da melhoria da sua qualidade de vida. Um abraço, obrigado pela atenção.